Boa noite a todos. Conforme anunciado pelo Ogan Jassanã, eu sou Geraldo de Iemanjá, e há uns 2 ou 3 anos recebi esse convite de fazer uma palestra sobre ética e candomblé, e talvez por uma questão até particular eu esteja fazendo ela nesse momento e não a tenha feito antes, né? Tem uma história, uma lenda que diz que a mãe levou o filho para se consultar com um monge, para que o monge orientasse a criança que não comesse mais carne. E o monge olhou para a criança e falou: a senhora volte daqui a 6 meses. 6 meses depois voltou a mãe, levou a criança, e o monge olhou e falou assim: meu filho, você não deve comer carne, porque carne é um alimento muito pesado, de difícil digestão e faz mal ao organismo. Vá para casa e não coma mais carne. Aí a mãe achou aquilo muito estranho e resolveu cobrar do monge uma atitude, né? Por que o senhor não disse isso para ele há 6 meses? E ele disse: porque há 6 meses eu comia carne. Então eu acho que isso é até um ensinamento de ética. A gente não pode falar de uma coisa sobre a qual não se sinta preparado para falar, sobre a qual a gente não tenha tirado um tempo para refletir e tentar se analisar para ver se vai corresponder ao anseio daquilo que você se propõe discorrer, né? Vai haver momentos durante a palestra que, obviamente, eu vou apelar para alguma coisa divertida, e eu peço a todos vocês que, por favor, riam para eu não ficar sem graça, que é para tornar o clima menos pesado. Falar de ética é uma coisa complicada, falar de candomblé muito mais, e religião ainda mais. Principalmente pela crise ética que o nosso país atravessa, né? Principalmente pela crise ética que o candomblé atravessa, que as religiões, de um modo geral, atravessam. Então nós vamos começar do mais fácil para o mais difícil, tentando conceituar as coisas, para depois a gente ter uma abordagem mais ampla a respeito de um contexto geral, né? Vamos começar do mais fácil, que seria a ética. Ética é aquele tipo de coisa que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe definir quando alguém pergunta. Alguém tem dúvida a respeito disso? Alguém aqui tem uma definição de ética? Eu não vou apelar para Aristóteles, para Sócrates, eu não tenho formação na área de filosofia, a minha formação é na área de direito, portanto não sou doutor nem professor em Sócrates, em Platão, Aristóteles, até porque tem contemporâneos deles aqui, por exemplo, Tata Muigi, mais ou menos coincide com a época aristotélica. E ética é aquele conjunto de valores que nós temos que guiam a nossa conduta, né? Ética é o estudo, é a reflexão sobre aquele conjunto de valores e princípios que norteiam o nosso bem-estar na sociedade, de acordo com o grupo, de acordo com o tempo, com a época que ela se destina. Se tem alguém aqui, por favor, formado na área de filosofia, ou alguém que vai ouvir essa palestra, por favor, me corrija. É uma definição simplória, mas é muito boa. Eu gosto muito de uma definição do Mário Sérgio Cortella. O professor foi secretário de Educação de São Paulo, e que ele diz que a ética se propõe a equacionar e solucionar 3 grandes questões que a gente tem enquanto é vivo, né? Posso, devo e quero. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. A gente já tem o equilíbrio quando a gente consegue colocar as 3 na mesma situação e resolver, né? A ética se difere da moral porque a ética
é um conjunto de princípios, conforme eu disse, e a moral é a aplicação desses princípios, é a atitude que a gente tem perante a ética, né? Comportamento ético exige da gente não se apropriar de um objeto que não pertence a você, de algo que não pertence a você, você não deve pegar. Esse é o princípio ético. O comportamento moral é roubo ou não roubo. Essa é a grande diferença entre a ética e a moral. Ficou difícil de entender? Ficou. Vamos pensar da seguinte forma. Quando o homem começou a navegar, no início da civilização, ele não tinha astrolábio, ele não tinha GPS, ele não tinha computador, ele não tinha aparelho nenhum, ele se guiava pelas estrelas. O homem se guiava pelas estrelas. Ele sabia que em determinada hora do dia a estrela estaria naquela posição e que se ele seguisse naquela posição, ele atingiria determinado ponto. As estrelas são os princípios, elas estão ali imutáveis. O GPS, a bússola, o astrolábio que o homem usou para navegar, são os instrumentos que a gente desenvolve para colocar em prática esses princípios. Então é bom que a gente tenha sempre isso. Mas de onde vêm esses princípios? Da própria natureza humana, da essência humana, né? Isso é uma coisa que foi discutida pelos gregos, pelos romanos, e modernamente a gente entende a ética como esse conjunto, esse estudo de princípios que ordenam a boa convivência da gente em sociedade, né? É fundamental que se tenha isso. De ética também vem a etiqueta, né? Que é aquela pequena ética, é a forma de você, não a ética do garfo e faca, qual é o copo, mas a etiqueta significa a tua noção de espaço, até onde eu devo ir para não esbarrar no outro e não incomodar o outro. Então a etiqueta é uma pequena ética, né? Dúvidas até aí? Acho que não. Deu para ficar mais ou menos na cabeça de vocês essa questão sobre a ética. Falar sobre religião, a gente também tem que conceituar a religião, porque cada um vivencia a religião de uma forma. A gente sente a religião, colabora com a religião, pratica a religião, faz uma certa confusão entre fé, devoção, religiosidade, né? Eu prefiro recorrer à origem da palavra religião, que vem de religio, e houve 3 principais pensadores a respeito da origem da religião. O primeiro foi Cícero, o segundo foi Lactâncio, e o terceiro foi Santo Agostinho. Cícero é o mais, o que tem um conceito de religião atualmente mais aceito, né? Uma definição de religião, melhor dizendo. Ele acha que religio, a palavra religio, deriva de uma assertiva que ele tem, que eu vou permitir ler para vocês, porque é uma coisa longa. Aqueles, pelo contrário, que diligentemente reexaminassem e tanto quanto observassem tudo aquilo que fosse pertinente ao culto dos deuses, são chamados religiosos. Então ele vê religião como aquilo que diz respeito àquilo e àqueles que se dedicam ao culto dos deuses. Lactâncio, mais adiante, vem dizer que é uma forma de você se religar a Deus e, bem mais a posteriori, Santo Agostinho vem fazer essa imagem de que religião vem de religare, do latim religare, porque a Igreja Católica, o catolicismo, tem essa ideia de que nós nos desprendemos de Deus desde a época do paraíso, né? Segundo a mitologia bíblica, Adão e Eva foram humanos o suficiente para descumprirem a norma divina, que não era ética nesse momento, era uma norma, de que eles não poderiam comer do fruto da sabedoria. E eles foram lá serem humanos o suficiente de chegarem e provarem daquele fruto da sabedoria. E passaram a pagar por isso, né? Se eles não tivessem provado do fruto da sabedoria, que a gente acredita seja a maçã, eles teriam continuado no paraíso até hoje. A Bíblia não passaria do capítulo 2, né? E eles seriam extremamente infelizes,
porque eles não teriam conhecido o que é felicidade. Eles só conheceram o que é felicidade na ausência da felicidade. A partir do momento que eles foram expulsos do paraíso, eles descobriram que o paraíso era o lugar da felicidade. Então, muitas vezes, é a partir da ausência daquilo que nos é importante que a gente percebe a importância daquilo que a gente teve, né? E a religião nos forma exatamente nesse sentido. Então, como no candomblé nós não temos a ideia de religar a Deus, porque em nenhum momento se crê na religião da gente que nós nos perdemos de Deus, né? Nós não sofremos tentação do diabo, porque o diabo para nós é o grande mensageiro e o fiel servo de Olorum, Olodumare, dentro da mitologia dos Queto, né? Da prática religiosa do Queto. Ele é o fiel servo de Olorum, Olodumare, de Deus. Foi ele que ordenou o caos, né? Transformou o caos em cosmos. Então, nós não temos essa necessidade de nos religar a Deus. Deus está em nós sob a forma de orixá, né? Eu vou me permitir usar orixá porque é a terminologia atribuída às divindades da nação a qual eu pertenço. Mas entendam todos os presentes que eu me refiro aos voduns e inquices, né? Apenas porque houve também dentro do candomblé uma coisa muito pouco ética, que foi a quetusação, vamos dizer assim, de todas as religiões, né? De todas as vertentes do candomblé. Hoje até se faz uma tentativa de resgate dos cultos de inquice, de voduns, do dialeto, das práticas, mas na verdade passou-se a determinar tudo com o Queto. O Queto foi o determinante para isso. De certa forma preservou, mas por outro lado também prejudicou muito a compreensão da mitologia das outras facções, vamos dizer assim, da nossa religião, das outras vertentes. Voltando a Adão e Eva, a Bíblia teria terminado no capítulo 2, eles continuariam morando no paraíso perfeitamente. Nós não temos essa imagem de nos religar a Deus. Deus está em nós e o processo iniciático todo é exatamente para exteriorizar, para externar em nós a presença de Deus. O orixá não vem de fora, a divindade não vem de fora nos contaminar com a sua beleza, com a sua luz, com o seu resplendor. Não. O iniciado literalmente renasce e se há alguma religação nisso, é da pessoa consigo, né? Esse conceito de religare que a gente vê aí publicado em diversos sites de internet não se aplica ao candomblé. O nosso conceito de candomblé é exatamente, de religião no candomblé, é essa redescoberta que a gente tem de Deus em nós, que vai bater com a denominação, melhor dizendo, com a descrição atribuída a Cícero, né, que é exatamente esse prestar culto à divindade, esteja ela em nós ou esteja ela representada ou ressignificada nos elementos da natureza. A questão de religião e ética, a gente tem que deixar uma coisa clara nisso, porque a ética vive e sobrevive muito bem sem qualquer influência religiosa. Existem pessoas que não creem em Deus, que são ateus, e são extremamente éticos, que têm perfeita noção de princípios de moralidade, né? Sabem se conduzir em sociedade e, mesmo sendo ateus, não atacam os religiosos. Então, essas pessoas são extremamente éticas. Agora, é impossível se falar de religião sem se falar de ética. Não existe religião sem ética. Religião sem ética é algo que não dá para se imaginar. E a questão toda é nós levarmos aonde vamos encontrar a ética no candomblé. Qual é a ética do candomblé, né? Atualmente, em termos de religião, nós vivemos uma fé bastante descartável,
né? Há um autor, um dos maiores pensadores no meu modo de ver contemporâneos, Zygmunt Bauman, que ele cunhou o termo vida líquida. E a fé da gente está se tornando líquido, né? Está se tornando líquida. Não a fé do crente do candomblé, mas a fé da sociedade no geral. A gente acaba customizando a fé. Eu anotei uns exemplos que me ocorreram aqui, tendo em vista que a personalidade da gente é que vai escolher qual é a religião que a gente vai seguir, e isso também é bastante nítido. As pessoas que têm uma formação mais rígida, que foram educadas de uma forma mais rígida, elas vão procurar uma religião com mais cerceamento. A pessoa que foi educada de uma forma mais cerimoniosa, mais educada, ela busca uma religião com mais liturgia. E as pessoas que foram educadas de uma forma mais liberal, né, mais livre, mais isenta de tolimento, de preconceitos, elas vão procurar exatamente a religião que vê Deus de uma forma mais ampla e mais livre. Deus representado na natureza, Deus energia, Deus água. E essas pessoas encontram no candomblé um abrigo muito grande. O candomblé vê exatamente a presença de Deus em cada coisa dessa, né? Na folha, na pedra, em rituais que são, às vezes, aos olhos das pessoas comuns e não religiosas, primitivos. E porque há no candomblé pessoas com esta formação menos rígida, passou-se a crer que o candomblé é a religião que tudo pode. E é a religião na qual tudo pode. Não. Não é assim que funciona. No candomblé não vale o tudo pode. No candomblé existe uma ética, existe uma liturgia. O fato da pessoa, antes de entrar nesse questionamento, que eu vou deixar para o final, ia me antecipar, há um autor paulista, um sociólogo paulista, que ele se referiu ao candomblé como uma religião aética, que o candomblé desconhece o que é ética. Esse senhor, que eu vou me permitir não falar o nome, porque eu não sou acadêmico, não vou tecer crítica, a única academia que eu frequento é a academia na qual eu faço exercício físico, é uma pessoa de bastante renome, estudioso da mitologia dos orixás, com todo respeito. Eu não vejo nele nenhum, apesar de não ser acadêmico e apesar de não ter título de mestrado, de doutorado, não vejo nele nenhum brilhantismo, nem como participante da religião e nem como sociólogo. Primeiro, porque é uma ficção você dizer que alguém ou alguma religião é aética. Não existe o aético. A partir do momento que eu digo eu não tenho ética, eu passei a criar uma ética. Qual é a minha ética? Não respeitar a ética. Não ter ética. A partir desse momento, eu já criei uma ética própria. A ética não é individual. Existe o antiético, aquele que não está de acordo com a ética que eu ou a que meu grupo professa, né? Haja vista que a ética não é uma relação de pode e não pode. Duas colunas, esse comportamento é admissível, esse não é. E se fosse, estaria esgotado amanhã. Porque a ética evolui conforme o tempo, evolui conforme o grupo, evolui conforme a sociedade, né? Há alguns anos, tranquilamente, eu acenderia um cigarro aqui e fumaria. Hoje, a ética evoluiu nesse sentido ao ponto de não me fazer confortável para fumar na presença de vocês num ambiente fechado. Há alguns anos seria... as pessoas comprariam a camisa do Vasco para dirigir, para não ter que botar um cinto de segurança, né? É verdade, isso é fato. Hoje em dia ninguém mais questiona isso, ninguém mais usa um artifício antiético para cumprir a lei, né?
todos usam cinto de segurança, e se você entra no carro ao lado de alguém que está dirigindo sem cinto, você diz, não vai botar o seu cinto? É um comportamento esperado, né, daquele momento nesta sociedade que nós estamos vivendo. Então, esse senhor de candomblé é uma religião aética, impossível. Nenhuma religião existe sem ética. Ela tem um código, ela tem restrições, ela tem ordenamentos, nem que sejam ditados por Deus ou criados pelos homens para a sua prática, né? E atualmente o que eu vejo é que Deus está assim, como dizia o Zygmunt Bauman, essa modernidade líquida, Deus está liquefeito por aí, né? Está volúvel, está volátil. Nós estamos conversando antes da palestra, Deus está diluído, a gente tem hoje em dia um Deus individualista. Eu tenho o meu Deus. Eu sou católico, mas o Papa, suponhamos que o Papa diga que, e como já disse, né, que os homossexuais devem ser aceitos de igual forma. E aí eu digo, eu sou católico, mas isso que o Papa falou eu não concordo, porque eu sou eu, o Papa é o Papa. Não, eu não posso ser católico pela metade. Eu não posso fazer, como neopentecostal, uma cirurgia da Bíblia. Eu recorto os textos que eu quero, pinço e aplico onde eu bem quiser. Eu transplanto para um código próprio, né? Eu não posso fazer isso. No candomblé nós não podemos fazer isso. Não há como fazer isso. Me refiro ao candomblé dito tradicional, ao candomblé com C maiúsculo, perdão, dizendo, e não com C minúsculo, né? Então, hoje em dia, o que a gente vê na nossa religião, na prática da nossa religião, o candomblé, e quando eu digo candomblé, eu me refiro às casas Queto, às casas Angola, às casas Jeje, e vou refrisar, o candomblé é uma religião só. Nós temos diversidade, o que não significa que essa diversidade nos conduza a uma desigualdade. Eu, na minha casa, iniciado na Raiz Queto, pratico o mesmo candomblé que o Tata Muigi, nosso amigo ali da época de Aristóteles, que está me acompanhando, falando sobre a ética, pratica na casa dele, que é Angola, na qual o Jassanã, mesma religião na qual o Ogã Jassanã, confirmado em Jeje, pratica. E o Ogã Jassanã vai à minha casa e se sente confortável na minha casa porque vê, não trazendo a questão para a minha casa generalizando, porque vê a prática religiosa digna, íntegra e ética. Então, o candomblé é uma religião só. Assim como nós temos os evangélicos que subdividem em ramificações, no candomblé nós também temos isso. O que eu encontro na minha casa, eu hei de encontrar na casa de Muigi, hei de encontrar na casa de Tata Muigi, hei de encontrar na casa de Ogã Jassanã. É uma postura única e diferente na prática. Isso não nos torna desiguais. E o que a gente vê no candomblé atualmente, candomblé nesse sentido amplo, que eu rezo quando quero, vou quando gosto, pratico aquilo que me dá vontade, né? O santo está na cabeça. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? O filho de santo briga com o pai de santo e diz assim, o santo está na cabeça, aquilo ali é pedra, aquilo ali é ferro. É isso. Aonde ficou a ética nessa relação sua com o seu Deus e sua com o seu sacerdote? Nós estávamos brincando anteriormente à palestra, eu me referi ao termo portabilidade. Hoje as pessoas transformaram o orixá em chip, né? Eu faço a portabilidade da minha Oxum, vou para a casa de Angola e ela lá vira Dandalunda, e aí eu não gostei do culto de Angola, eu vou para o culto de Jeje, Aziri, né? Me corrija. E a gente vai fazendo a portabilidade e se tornou raríssimo as pessoas que se iniciaram, fizeram um santo numa casa e terminaram o seu ciclo iniciático na mesma casa.
essa rotatividade, essa portabilidade é uma coisa assustadora. Assusta também o fato da abertura de novas casas sem o devido preparo. E as pessoas dizem, mas tinha que haver uma federação por trás. Não, ética não se impõe. Ética se apreende. Ética se adquire. Ética se vive e se pratica. Axés crescendo, eu tenho... Você é de que axé? Eu sou do axé Sepetiba. Eu sou do axé Piedade, eu sou do axé Alto do Morro Branco. As casas não têm mais um nome. As casas agora têm localidade. Não se tem mais uma figura emblemática na casa, nem uma figura emblemática da raiz de onde a pessoa foi iniciada. Você é filho de quem? Eu sou filho do seu fulano, mas eu tomei 3 anos com Dona Beltrana, depois eu saí para a casa da Dona Maricota, troquei as águas com o seu Beltrano, e aí o seu Beltrano fala... Qual é a ética que você pratica? O que é que você transmite? Não duvido que você tenha absorvido muita coisa. Tanta coisa que não se dá conta. Então, essa questão é muito delicada também, em termos de ética no candomblé. Você não vai trocar a água da sua talha, você não vai participar do culto na sua casa. Não, não vou, o santo me entende, o santo é meu amigo, o santo é bacana, o santo é legal. Né? Vamos transformar isso agora numa brincadeira, transformar isso num funk moderno, né? Meu pai te ama. Acabou. Meu fechamento é você. O orixá, agora você tem fechamento com o orixá. Fechei com o orixá, meu pai te ama e eu vou para onde eu for e o santo me entende. Né? Essa necessidade que a gente tem de expor o orixá em camiseta, em tatuagem, é fácil você andar com o orixá no peito. Complicado é você ter peito para andar com o orixá, com a ética que o orixá te impõe. Muitas vezes o orixá, você quer fazer uma coisa e olha como isso é ético. Você quer fazer uma coisa, mas você não pode, porque você tem uma restrição a partir do seu orixá. E você deve fazer outra, a qual você às vezes não quer, mas você pode. Então faça. Não vamos dizer, com todo respeito a esse autor, que o candomblé é uma religião aética. Primeiro que o aético, torno a repetir, não existe. O candomblé, a ética, com H. Por favor, tenham isso em mente. Né? Vamos pensar junto a respeito de outros pormenores. Né? Uma religião dos meus direitos e eu não tenho mais deveres com essa religião. Eu tenho a minha santa, a minha Oxum, a minha isso, a minha aquilo. Eu cultuo um Deus individualista. Eu não tenho mais a visão do Deus genérico. Em poucas casas, eu constato atualmente, existe a figura pelo menos em Queto, do assentamento coletivo. Não é para que todos tomem obrigação em cima do assentamento coletivo, mas é o assentamento que representa o Deus genérico. Eu sou iniciado para Iemanjá, obviamente tenho o meu Ibaorixá de Iemanjá, e a minha casa tem o que se chama de Ojubó, que é o santo principal. Existe a Iemanjá do Geraldo, que é, coincidentemente, a do zelador da casa, e existe a Iemanjá Ojubó da casa, a principal. A pessoa chega com um problema, tem que oferecer, quero fazer um agrado a Iemanjá, ou quero agradecer uma dádiva que eu recebi, ela não vai botar em cima do meu Ibá. O Ibá é até meu, mas o orixá que está ali não é meu. Ela vai botar em cima do coletivo. Existe o culto ao coletivo.
o sacrifício do animal, que é uma questão ética também a ser abordada, é a maior demonstração da coletividade, do senso de coletividade e do senso de pertencimento ético dentro do candomblé. Infelizmente, no momento, a gente se defronta com a questão de leis querendo proibir ou coibir o sacrifício de animais no candomblé. Um dos argumentos utilizados pelas pessoas que propuseram essas leis, os autores dessa lei, independente de que ramo religioso sejam, e independente de que localidade do país sejam, seja no município de Cotia, seja em São Paulo, seja em São João de Meriti, ou seja uma lei federal, é um argumento que surgiu a partir de uma pessoa renomada dentro da religião, conhecida por atender pessoas bastante famosas, conhecida por dirimir questões religiosas sérias, por indicar nomes de santo para a sucessão. Esse senhor já falecido, antes de falecer, espero que Oxalá o guarde, apesar dele não ter devolvido o corpo à terra, e sim ter sido cremado, o que para a nossa religião, de certa forma, é uma coisa antiética, porque a gente devolve à terra aquilo que a terra nos deu, né? Do pó ao pó, já dizia Aécio Neves. Esse senhor deu uma entrevista, fez um filme em que ele disse que... E eu gostava muito dele, porque foi uma das pessoas que confirmou o meu orixá. E foi uma das pessoas que confirmou meu orixá mesmo, e eu tinha profunda afeição por ele. Mas também é ético se questionar. O erro do mais velho induz o mais novo a errar? Será que porque o meu mais velho errou, eu tenho o direito de errar? Eu tenho uma Yalorixá que eu respeito profundamente. Aliás, a ela devo também o fato de estar aqui, principalmente hoje, no dia 6 de junho, a hora que ela assistir essa entrevista, ela vai se lembrar e com certeza vai se emocionar, em que era o dia preferido que meu falecido avô, meu pai Reinaldo de Airá, gostava de reverenciar Xangô. Não porque seja o dia em que as pessoas atualmente fazem o tal dia de Obará, né? E aí eu fico pensando, coitado dos 13, 14, 15, 16, que não são reverenciados, porque não existe dia 13 do 13, 14 do 14, né? Mas hoje era o dia em que meu avô reverenciava Airá. Então essa palestra é muito significativa para mim, exatamente nesse sentido. Meu avô era de Airá, um santo extremamente ético. Eu sou de Airá também. E minha mãe é de Inhansã. Minha mãe é de santo, minha Yalorixá é de Inhansã, né? Opacocu Michoraí, que é aquela santa que tem horror à mentira e à falsidade. Mas voltando à história do falecido professor, numa entrevista antes dele falecer, ele falou que o candomblé deveria evoluir, que ele era radicalmente contra o sacrifício de animais, que isso era uma coisa primitiva e que o candomblé deveria evoluir. A vontade que dá é eu me converter ao kardecismo, invocar o espírito dele, talvez numa mesa branca, e cobrar dele. Como é que você fala uma coisa dessa? Né? Você deu um argumento, você deu um tiro no pé no final da tua vida, no final da tua carreira, vamos dizer, espiritual, e que você serviu de exemplo a tantas pessoas, em que as pessoas se pautaram na tua ética. Você fala uma coisa dessa, que hoje é usada como argumento exatamente para tentar proibir o sacrifício de animais dentro da nossa religião. Não sou eu que estou dizendo, está lá escrito. Então a gente não tem mais hoje em dia essa visão do conjunto de obrigações que nós temos perante o nosso Deus. O comparecimento à casa de culto, a conduta ritual não é mais observada, e uma das formas da troca de axé é a conduta ritual. Pela conduta ritual, pela participação dentro do candomblé, se adquire
a sabedoria de ouvir, se adquire, se angaria conhecimento. É vendo a prática que você angaria axé. Aquilo também é força. A palavra é axé, a palavra tem força, né? Se você não viveu aquilo, não vivenciou, você está autorizado a praticar aquilo? Estou sim, porque o meu mais velho escreveu um livro e contou como se inicia um Iaô, e contou o que leva no Oxu, e contou como lava um santo. Mas espera aí, ele contou como faz na casa dele. Eu não sei se aquilo é certo ou é errado. Existe um livro, também de uma falecida sacerdotisa, com todo o respeito, em que ela dá conta de N rituais que, a meu ver, eticamente, não deveria ter dado. Eu não estou censurando. Entendam bem, eu estou analisando de forma ética. Envolve o self, envolve o individual de cada um de nós. E envolve o coletivo da religião. Então isso é uma coisa que não vem de agora. Agora a gente está vivenciando essa modernidade líquida do orixá, da fé, né? O orixá customizado em tudo, imagem, desenho, figura. Não basta a gente botar o orixá na camiseta, não basta a gente ter uma tatuagem do orixá. A gente tem que fazer um vídeo e botar, talvez ao vivo, no Facebook. Porque é a grande rede social que vai divulgar a festa da minha casa. E a ética por trás disso, e há uma ética por trás disso, é a mercantilização da coisa. Eu passei a usar na minha religião a mesma linguagem que eu condeno no neopentecostal. Eu transformei a minha religião com a mesma diretriz do neopentecostal. Eu também estou fazendo a propaganda. Eu também estou angariando clientela, que é uma palavra que dói da gente ouvir. Não aparece um cliente para eu jogar. O candomblé lida com magia, com certeza. Nós extraímos o que há de essencial da natureza. Nós realizamos magia. Nós não realizamos mágica. Trazer a pessoa amada em 3 dias, 7 dias, me parece um tanto quanto impossível. Até porque a pessoa que vem procurar a pessoa amada, ela acha que o outro é o ideal para ela, mas em nenhum momento ela para pensar se ela é ideal para o outro. Aí começa o egoísmo. A clientela a que nós nos acostumamos a atender, vamos dizer assim, não que não devêssemos, devemos sim, porque trouxe o candomblé vivo até hoje através do babalaô, que na década de 30 ou de 20 resolvia o problema da elite de forma usando a mágica através da magia, e muita gente comprou alforria de muito escravo através disso. Mas a gente tem que repensar de que forma se faz isso, onde se faz isso, em que situação se faz. O candomblé não é um caldeirão de bruxa. Isso é um pensamento que eu tive desde muito tempo. O meu Deus não pode ser objeto de escambo. Não é colocando uma farofa com um bife, modernamente, como eu vi no Facebook no outro dia, é uma maçã com 7 ovos fritos na encruzilhada, em cima de um alguidar. Gostaria da receita e gostaria também do parecer se deu certo ou não. Não é fazendo uma oferenda que eu vou conseguir aquilo que eu preciso. Não é apenas a oferenda. A oferenda não é um objeto de escambo. Olha só, eu preciso trocar o meu carro e eu vou te oferecer uma farofa aqui e você resolve o meu problema. Se você não quer só a farofa, toma aqui um alguidar de pipoca, né?
Fica parecendo também uma música sertaneja, toma aqui uns R$50 e vai comer onde você quiser, que é muito mais barato, dá menos trabalho, né? Então, o bom culto hoje em dia é aquele que contagia, que anima as pessoas. Se eu não for à sua casa e não tiver alguma coisa nova, eu caí no marasmo. Eu tenho que ter a novidade, a modernidade. Eu tenho que extrapolar tudo aquilo que alguém fez e fazer mais, porque eu tenho uma competitividade. Obviamente, isso é um reflexo que a gente tem que analisar e daria um curso de 6 meses sobre isso, né? É um reflexo da vida que nós temos, do sistema econômico que nós temos, da forma de ver o mundo. Isso é uma coisa muito grande para se analisar em apenas uma palestra. Enfim, outra coisa que me chama muito a atenção é essa portabilidade da clientela do candomblé. Há alguns anos havia zeladores que se gabavam de protegerem bandidos. Sim, é fato. Vamos falar nas nossas feridas. Vamos falar nas nossas feridas para começarmos a curá-las. Isso não é novidade para ninguém. O bandido procurava o pai de santo para fechar o corpo dele, né? Para fazer trabalhos para o Exu, lá para o que seja, para ganhar proteção e continuar na bandidagem. Esse mesmo bandido, quando viu que isso não resolvia o problema, se voltou para a igreja evangélica. E esse mesmo bandido hoje aponta a arma para nós e expulsa templos e expulsa centros espíritas de dentro das comunidades carentes. Onde está a ética nisso? Só há ética por trás disso. Se não tivesse havido, não teria acontecido. Se todos nós agíssemos pensando na coletividade, pensando na ética da religião, N outros aspectos não aconteceriam, né? Alguns filhos meus e conhecidos elaboraram uma prática que realizam às sextas-feiras e apelidaram de Sexta Funfun. Funfun relacionado a branco, e eles se vestem de branco à sexta-feira. Não que isso seja novidade, porque os meus filhos de santo, obrigatoriamente, assim como eu, porque para eu cobrar daquilo, né, para um monge poder dizer não coma carne que faz mal, ele tem que ter parado de comer carne, por isso ele levou 6 meses. Eu, chegando a 25 anos de iniciado, continuo me botando de branco às sextas-feiras, em homenagem a Oxalá, que é o pai da ética do candomblé. Oxalá é o grande pai da ética. Então esse grupo de amigos e filhos tiveram essa ideia de fazer a Sexta Funfun, e alguns criticaram duramente. Quer exposição, quer se mostrar. Não, estão se lembrando. Também é um hábito que nós perdemos de nos colocarmos de branco às sextas-feiras. Às vezes por vergonha. Sim, há entre nós os que têm vergonha. A campanha Sou de Axé, quem é de Axé diz que é. Está na hora de nós dizermos que somos de Axé. Mas de que Axé nós somos? A terceira grande coisa que nós precisamos definir, e talvez seja mais complicada, porque eu acredito que ética e religião nós já demos conta, é exatamente o que é candomblé. O que é a nossa religião atualmente? Como a gente pode definir o candomblé? Religião nós já sabemos o que é, já sabemos que religião tem ética, já sabemos o que é ética. Mas o que é candomblé? O candomblé atualmente se tornou uma daquelas coisas em que para definir a gente tem que negar. A gente está começando a definir o candomblé de um bom tempo para cá pela negação. A gente olha e diz assim, isso aí não é candomblé. Está ficando difícil. Sem querer entrar em detalhes, ser crítico
ou querer parecer palmatória das pessoas, a gente tem que lembrar que nós estamos navegando e que, na falta dos instrumentos necessários para a gente saber o destino, lembra que eu falei das estrelas? O homem primitivo não navegava usando as estrelas. Os princípios estão ali. A gente tem que recobrar os princípios e colocá-los em prática para poder levar adiante a nossa religião. Qual vai ser o candomblé do futuro? Depende. Que filho você vai deixar para o candomblé? Depende muito do tipo de filho que você vai deixar para o candomblé. Qual é o candomblé que você está construindo? Né? Tem uma frase de Immanuel Kant, se eu não me engano, que ele diz assim: tudo aquilo que fizeres e não puderes contar, não faça. Tudo aquilo que fores fazer e não puderes contar, não faça. Se eu não posso contar para alguém como foi que eu fiz, melhor não fazer. É porque foi feito sem ética. Foi feito de uma forma duvidosa, sobre a qual pode pairar alguma dúvida ou algum questionamento do outro. Eu gosto muito de Fernando Pessoa e gosto muito de um poema escrito por um heterônimo dele chamado Álvaro de Campos, que eu não sei de qual, porque é imenso, chama-se Ultimátum, e para mim externa a falta de ética que eu vejo nos praticantes da nossa religião, em alguns praticantes. Veja bem, em alguns praticantes. Quero deixar isso claro, que a maioria das pessoas do candomblé são pessoas que saem de suas casas, muitas vezes com o dinheiro da passagem, e vão para a roça. Roça, porque é uma palavra utilizada, porque a gente atualmente temos candomblés urbanos, mas roça para significar aquele terreiro lá distante, onde o candomblé inicialmente foi fundado. E essas pessoas deitam no chão. E essas pessoas dormem sob esteiras. E essas pessoas comem quando a comida fica pronta. E comem o que tem para comer. Elas não têm um cardápio para escolher. Elas comem exatamente os animais que foram sacrificados de forma digna e honrada e respeitosamente. Comem a carne desses animais e trabalham na casa de santo, colocando cada gota do seu suor para a construção do templo, para o bem-estar daquela coletividade. As pessoas de candomblé são assim. Uma minoria faz outra coisa que não se chama candomblé. E por essa minoria, nós não devemos nos curvar. Nós devemos cada vez mais lutar em função de uma ética única, de um respeito mútuo e preservar a integridade das casas que ainda tocam o candomblé, das casas que ainda rezam o candomblé, das casas que ainda seguem a tradição do candomblé. Quando eu digo tradição, eu não digo que na minha casa bota torso, na sua casa não bota, não me refiro à diversidade, eu me refiro à desigualdade. Existe uma diferença muito grande entre diversidade e aberração. Diversidade é na sua casa usar o chorão no AD, e na minha raiz de axé Oiá não usar. A minha raiz, o axé, o Pofonjá em Salvador, não se coloca chorão em Inhansã. Na sua coloca. Na minha eu acho que eu posso colocar, não estou ferindo a ética, não estou ferindo o ritual. Eu acho que é tão bonito em Inhansã com chorão. Perfeitamente. A aberração faz diferente. A gente diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu entendo que Deus, a partir dessa afirmativa, eu entendo que Deus é aquele que transforma o possível em impossível. Na sua casa, você entende que Deus literalmente escreve. E você faz uma oferenda para ele de um caderno pautado e um lápis.
na casa dele. Ele disse assim, não é um caderno pautado, é um papel ao maço e é uma caneta. Perfeito, isso é diversidade. A aberração vai dizer que Deus sofre do mal de Parkinson, porque ele escreve certo por letras tortas. E ele vai inventar um mito, ele vai inventar um rito, ele vai inventar um Itã, que eles não têm noção do que é um Itã. Itã pertence ao corpo literário de Ifá. Eles vão inventar um Itã para justificar a aberração que eles criaram. Então há um surgimento sem número de qualidades de santo, de Itãs que justificam as aberrações. O diverso na nossa religião não é o desigual. O diverso é tratado com igualdade. A aberração, sim, é a desigualdade. E o candomblé não pode ser considerado através da aberração. Outra coisa que me salta muito aos olhos é essa questão da pureza da religião que nós estamos buscando. Também é muito óbvio, né? A gente se perdeu no tempo e no espaço. A folha lá de cima da árvore vai querer descer até a raiz para querer se nutrir de algum tipo de tradição. E aí nós vemos o tal culto tradicional africano, que eu gostaria muito de saber se descobriram, alguém aqui pode me informar, se descobriram uma máquina de tempo? Porque a África que eles dizem, a África que eles apregoam, melhor dizendo, com todo respeito à prática deles, essa África tradicional não existe. Seria necessário uma máquina do tempo para que eu voltasse num espaço temporal, para que eu retornasse no tempo à África de 1700, de 1500, de 1600. O culto na África hoje em dia já vinha sendo falado por Pierre Verger desde 1970, que era um culto em franco declínio, em lamentável extinção. Pierre Verger foi um dos que falou que em breve os africanos teriam que vir ao Brasil para reaprender o culto. E a boca miúda conta-se que um grupo veio ao Gantuá para reaprender a cultuar Oxóssi e levar de volta o culto. Não sei se é fato. Então, esses cultos tradicionais, essa tendência ao ifaísmo, veja bem, eu não sou contrário ao aprendizado, eu não sou contrário à soma de conhecimentos. Eu sou contrário a essa supremacia que estão tentando impor. Isso é extremamente antiético. Eu hoje, visitando uma página no Facebook, um rapaz postou um áudio de um senhor falando a respeito de uma casa de candomblé, com termos bastante pejorativos, dizendo que nessa casa a casa não era digna de credibilidade, porque o pai de santo era homossexual e que ele tinha que procurar verdade em Ifá, porque em Ifá estava a verdade, e Ifá condenava a homossexualidade, o homossexualismo de qualquer forma. Eu tenho um texto muito interessante do Vande Abimbola, cuja família é a mais tradicional e respeitada do culto de Ifá na Nigéria, e que ele diz que a ninguém é lícito dizer isso, que Ifá, em momento algum, limita a pessoa a ser cultuado conforme a sua sexualidade, ou a sua opção sexual, ou a sua prática sexual, antes que os moderninhos de plantão me corrijam. Isso significa dizer que na intimidade ninguém sabe o que aquele que se propõe a mostrar-se como o varão heterossexual faz. Então, essa busca incessante pelo Ifá como a grande verdade, pelo culto tradicional africano como a grande verdade, é válida como busca de conhecimento, mas não em detrimento do candomblé.
Não vá para o seu culto tradicional africano da modernidade julgar um candomblé que foi mantido através da tradição de ancestrais. O candomblé é uma umbanda africana. Perfeito, eu concordo com isso. Eles tiveram que readaptar tudo aqui. De folhas a cânticos, a cultos, a orixás, concordo com isso. Sobreviveu até hoje. Se você está nascendo, respeite aquele que molhou o caminho para você passar. Isso é extremamente ético. Essas iniciações, enfim, os títulos que são recebidos lá fora. Eu trouxe vários exemplos aqui. Já falamos da exposição midiática. Gostaria de falar da troca de casas, da distinção entre o diferente e o desigual, sobre os mais velhos publicando livros tratando, às vezes, de segredos da nossa religião, sobre a descaracterização dos mitos, a reinterpretação dos mitos, a adaptação dos mitos ao bel prazer das suas intenções, né, e interesses, a invenção de mitos para embasar o desconhecimento. Eu desconheço, mas eu invento. E a partir do momento que eu invento, eu começo a contar aquela mentira como se verdade fora, e daqui a 6 meses eu posto isso no Facebook, e isso toma um vulto, e daqui a 6 meses aquilo vira um mito. Nós temos, não entrando em detalhes, por falta de ética e por falta de tempo também, nós temos qualidades de orixás, e todos sabemos disso, as pessoas mais antigas, que são derivadas de oruncós. Nós temos determinados orixás que são cultuados com nomes, e esses nomes, na verdade, eram oruncós de pessoas conhecidas. Sobre o oruncó, uma questão extremamente ética que eu gostaria de acho que terminar a palestra, porque o tempo já se esgotou. Um Ogã da minha raiz, do Axé-Opó Fonjá de Salvador, certa feita foi cumprimentar uma menininha do Gantuá pela passagem do aniversário de um dos seus incontáveis anos, né, em alguma solenidade, e ele se apresentou como Ogã, tomou a benção a ela e falou: eu sou Ogã de Oxum, e falou o oruncó da Oxum, da qual ele era Ogã. No Axé-Opó Fonjá, na minha raiz, nós temos o hábito, é o costume, é a nossa tradição, nós nos tratarmos pelo oruncó que nós recebemos. No Gantuá, não. E diz que menininha olhou para ele, se eu falei meninazinha antes, me perdoa. As duas são de Oxum, confundem. E a menininha olhou para ele e falou assim: eu é que tenho que lhe tomar a bênção também. E ele falou: por quê? Porque esse é o meu oruncó. Extremamente ético de menininha isso. Extremamente ético o fato de que no Axé-Opó Fonjá, em Salvador, todos são tratados pelo oruncó, menos essa filha de Oxum, em respeito à menininha. A ética da nossa religião é uma coisa que tem que permear todas as casas, todas as nações, todas as tradições de forma igual. Nós não somos uma religião aética, porque não existe a figura do aético. Nós somos, temos e iremos continuar sendo, por muitos anos, o candomblé ético. Agradeço a todos a presença, agradeço a todos os que vierem assistir, agradeço ao nosso Ogã Jassanã, espero ter cumprido a árdua tarefa, e eu acho que é isso.